Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Feliz dia do Senhor para você. Hoje é domingo, quarto domingo do tempo comum. Estamos já no último dia do mês de janeiro. Hoje é dia 31 de janeiro de 2021. Os textos bíblicos para a liturgia de hoje. Primeira leitura, Deuteronômio capítulo 18, versículos do 15 ao 20. Diz assim: Farei surgir um profeta e porei em sua boca as minhas palavras. Com o salmista vamos rezar o Salmo 94. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus, repetindo, não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 32 ao 35, é a nossa segunda leitura de hoje. A jovem solteira se ocupa com as coisas do Senhor para ser santa. Paulo está falando mais uma vez aí sobre a beleza do celibato, uma vez que o homem consagrado totalmente a Deus, ou a mulher totalmente consagrada a Deus, não terá outras preocupações a não ser uma preocupação direta com as coisas do reino. Sua ocupação será as coisas do céu o tempo todo. Já o homem casado ou a mulher casada vai dividir sua atenção entre a missão e o matrimônio. Não que isso seja ruim, mas a entrega que acontece quando a prática do celibato, do celibato como graça, como dom de Deus para a vida da igreja, então os frutos serão maiores. É uma leitura muito clara de São Paulo para nós hoje sobre o valor aí da vida consagrada a Deus. O Salmo que nós rezamos é 94, segunda leitura é essa carta aos Coríntios, e o Evangelho é de Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Atentos ao Santo Evangelho. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Da primeira leitura, nós partimos para a nossa reflexão. No verso 19 diz assim, Farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. A promessa de Deus de enviar um profeta semelhante a Moisés, com a mesma autoridade de Moisés. Isso se cumpre de maneira plena e cabal em Jesus Cristo. Jesus é o novo Moisés. E mais do que o novo Moisés, Jesus supera Moisés. Jesus é maior do que Moisés. E a sua autoridade, então, é a autoridade a qual nós submetemos a nossa vida. O texto do Evangelho que a gente acabou de escutar traz o relato de Jesus pregando. O final do texto vai dizer assim: a fama de Jesus se espalhou por toda parte, em toda a região. Por quê? Porque ele era alguém que ensinava de um jeito diferente. O ensino de Jesus era um ensino dado com autoridade.
Autoridade por quê? Vamos ver algumas questões que nos faz entender isso. Primeiro, Jesus, ele pregava com autoridade, ensinava com autoridade, porque ele não mudava o seu discurso conforme o momento presente. Explico. Ele está pregando ali na sinagoga de uma maneira muito tranquila, está ensinando e todos são admirados com o seu ensinamento. O versículo 22 destaca isso. Todos ficavam embasbacados, né? Porque ele ensinava com quem tem autoridade. 2 vezes é dito isso, né? Aqui no versículo 22 e lá no final, como mencionamos, no versículo 27. O ensinamento dado com autoridade. Tudo muito tranquilo, tudo transcorrendo bem. Era um discurso de Jesus. Eis que as coisas tumultuam ali. O que acontece na cena seguinte? Um homem possuído por um espírito mau começa a gritar lá na sinagoga. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viesse para nos destruir. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou. Cala-te. E sai dele. Ou seja, virou uma confusão. Qualquer um de nós, no lugar de Jesus, provavelmente ficaríamos até espantados, assustados, assim, um pouco temerosos, numa cena dessa. Mas Jesus olha para aquele possesso e intima, e com a autoridade que tem, dá uma intimação ao demônio. Saia dele. Saia. Cala-te. E continua depois a sua exortação, o seu ensinamento. Ou seja, a situação virou uma bagunça, um pandemônio, tudo virou de ponta cabeça. Aquela paz que estava na sinagoga foi por água abaixo, não existia mais paz, um caos, um homem atormentado estava ali. Mas Jesus tranquilamente lhe deu a sua palavra. Na verdade, Jesus liberta aquele homem e continua a sua pregação. Não muda o discurso nem na hora que está tudo bem e nem na hora que as coisas ficam difíceis. Olha um outro exemplo que a gente pode ver. Lá no capítulo 6 de João, naquele discurso longo de Jesus sobre o pão da vida, tem um momento que Jesus falando: quem não comer da minha carne não terá vida, não viverá, e quem come da minha carne, mesmo que morra, viverá eternamente. Um discurso sobre o pão da vida. E João relata que naquele momento muitos já não queriam seguir Jesus, porque o discurso era muito duro, as palavras eram difíceis demais. É isso que João relata. Muitos ali estavam abandonando Jesus. Olha só que Jesus não muda o seu discurso. Ele ensina como quem tem autoridade, porque ele é fiel ao seu ensinamento. Não muda conforme a opinião de quem está escutando ele. Ali, então, Jesus fala para os seus discípulos mais íntimos, até uma certa provocação: e vocês querem ir embora também? Veja só, Jesus não só não muda o seu discurso, como ainda provoca aqueles que estão com ele, se eles querem permanecer com ele também, diante dessas palavras tão duras. No que Pedro toma a palavra, fala em nome do grupo: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna e nós sabemos que tu és o Santo de Deus. Aqui, a confissão de Pedro é a confissão de um discípulo, de quem quer seguir Jesus, e por isso aceita a sua confissão, a sua profissão de fé. Já o demônio aqui no Evangelho, que tinha possuído aquele homem, ele confessa quem é Jesus, sabe quem é Jesus, mas não como discípulo. Não segue Jesus, não obedece a Jesus. Por isso que Jesus censura: cala-te e sai. Não basta saber quem é Jesus, falar dele, temos que obedecer. Então, o ensinamento de Jesus, também dado com autoridade, mesmo que sejam exigentes demais suas palavras, e veja que as pessoas às vezes vão abandonando por causa da dureza e das exigências. Mesmo assim, não muda o discurso. Ensina como quem tem autoridade. Num certo momento, Jesus, já ali no relato de sua paixão, um dos sumos sacerdotes pergunta para Jesus o que ele tem falado, o que ele tem apregoado, ensinado, e Jesus fala assim: olha, pergunta para eles, os discípulos, eles sabem o que eu ensinei. Outra prova de Jesus se ensinar com autoridade: o que ele falava para um grupo, para uma reunião de poucas pessoas, ele falava em público e falava numa entrevista, falava no particular. Era o mesmo ensinamento. Ensina como quem tem autoridade. Às vezes a gente quer conformar nossos discursos conforme os grupos que estão com a gente, né? Jesus não, ele não fazia isso. Então ele ensinava como quem tem autoridade. E é por isso que ele é o Senhor e é ele que nós devemos seguir e submeter toda a nossa vida. E submetendo ele na nossa vida, ele que vai escrever no livro da nossa história. O Senhor nos abençoe, nos livre tomados com Deus eterna. Amém.